Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui Rômulo Nunes, professor de Biologia. Vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje falaremos de reprodução humana. Tá ok, gente? Hoje vamos começar a falar do sistema reprodutor, o sistema genital masculino, depois o sistema genital feminino, ok? Em outras aulas iremos ver o ciclo menstrual, a fecundação, a gametogênese, tá ok? Então, gente, mesmo esquema de sempre, sistema genital, né? Se é um sistema formado por órgãos, né? E se tratando aqui de um sistema genital masculino, quais são os órgãos que formam esse sistema? Aqui eu trago os principais órgãos, tá, gente? Existem outros, sim. Esses são os principais, os básicos para o ensino médio, né? Quem for para a área da saúde irá, né, ver outros órgãos com outras profundidades de conhecimento. Se especializar nessa área, né, na área de urologia, aí vai ter acesso a outras informações, proctologia, né, também vai ter acesso a algum desses órgãos, tá ok? Então, quais são os órgãos, gente, que formam o sistema genital masculino? Os testículos, os epidídimos, os ductos deferentes ou aferentes, vesículas seminais, próstata, ducto ejaculatório, glândulas bulbo-uretrais, uretra e pênis. Tá ok? Nós vamos aqui falar rapidinho dos principais órgãos desses daqui, né? Alguns a gente vai se dedicar um pouco mais, sempre buscando informações práticas para vocês usarem nas questões, principalmente as questões do Enem, que são bem práticas, ok? Vamos seguir? Vamos lá, gente, um momentinho. Pronto, então aqui está o primeiro órgão que a gente vai falar, que seria os testículos, né, gente? Um par de órgãos, né? São dois testículos, que são as chamadas gônadas sexuais. Gônadas sexuais masculinas, né, que são os testículos, localizados no saco escrotal, né, que é aquela bolsa onde guarda os testículos, ok? Aí, como a gente vai ver já já na imagem, no interior de cada testículo existe, né, gente, um monte de tubinhos, um monte de canaizinhos lá dentro, chamado túbulos seminíferos, que produzem os espermatozoides. Então, veja bem, onde são produzidos os espermatozoides? Nos testículos. Só que se a questão for mais específica, em que local dos testículos? Nos chamados túbulos seminíferos, tá ok? É lá que são formados os espermatozoides, que são os gametas, né, masculinos, são as células reprodutoras masculinas. Células haploides, né, que estão levando lá 23 cromossomos, né? 23 cromossomos, né, que irão ou não se encontrar com outros 23 cromossomos lá da mulher. Mas isso é uma aula, né, que a gente vai ver em outro momento. Então aqui, gente, uma visão bem próxima para vocês visualizarem de pertinho mesmo, ó. Aqui vocês estão vendo um testículo, essa imagem está mostrando o testículo, tá ok? Veja que uma região dele foi seccionada, ou seja, foi cortada aqui, foi retirada, para mostrar lá dentro do testículo como é. Veja que lá dentro do testículo, né, gente, veja como se tem uns compartimentozinhos, né, uns locaizinhos aqui, ó, cheio dessas regiões amareladazinhas, que são os túbulos seminíferos. Imagine que aqui é como se fossem os berçários, né, onde estão sendo produzidos espermatozoides. Como a gente vai ver em outra aula, isso começa a ocorrer na puberdade, a produção dos espermatozoides no homem, né? E essa produção continua sendo realizada até o fim da vida do homem, ok? Então o homem, a partir do momento que ele começa a produzir os espermatozoides, ele passa a ser fértil por toda a sua vida. Claro, se tudo, né, correr normalmente. Então aqui, gente, lembre, o testículo, está mostrando um aqui, né, mas são dois. E lá dentro dos testículos nós temos os túbulos seminíferos, que é onde são fabricados os espermatozoides, ok? É também nos testículos, gente, sendo mais específico ainda, lá nos testículos existem células especiais, chamadas células de Leydig,
ou células intersticiais, que é o nome mais aceito, células intersticiais, lá no testículo. E é lá que são produzidos o hormônio sexual masculino, testosterona. Então veja, nos testículos são produzidos o que, gente? Os espermatozoides, que são as células sexuais, e o hormônio sexual, que é a testosterona. Se a gente quiser ser mais específico, nos testículos, os espermatozoides são fabricados onde? Lá nos túbulos seminíferos. Já a testosterona, no testículo, ela é fabricada pelas células intersticiais nos testículos, tá ok? Vamos para a letra B, que é o epidídimo, né, gente? O epidídimo, outro órgão, já o segundo órgão aqui do sistema reprodutor masculino, o epidídimo, que é um tubo enovelado, não, ou seja, um tubo enroladinho, situado na porção superior de cada testículo. Então, são estruturas que ficam acima do testículo. Temos dois testículos, em cima de cada testículo, como se fosse um chapeuzinho, vamos ter os epidídimos, um para cada testículo. E é lá no epidídimo que os bebezinhos lá, formados, os espermatozoides, irão que, ser armazenados. Então, qual é a função do epidídimo? Armazenar, ou seja, guardar os espermatozoides, ok? Aqui mais uma imagem, vocês vão ver, então aqui está o testículo, onde os espermatozoides vão ser fabricados, né, gente? Depois os espermatozoides, vão sair por esses túbulos e vão migrar para essa região aqui acima do testículo, que é o epidídimo. É aqui que os espermatozoides ficam guardados, armazenados, ok? Para que, caso haja necessidade, eles irão subir, né? Como a gente vai ver mais para frente, eles vão nadando, né, sozinhos, são células que nadam, né? Os espermatozoides são células móveis e essas células vão nadando em direção lá outras regiões mais acima, como a gente vai ver já já. Letra C, os ductos deferentes, né, gente? Aqui, gente, os ductos deferentes são os ductos por onde os espermatozoides vão subir, né? Quando eles saírem dos epidídimos, onde eles estavam armazenados, eles vão subir, né, para outras regiões superiores através dos ductos deferentes, né? São verdadeiras BRs, né, rodovias por onde os espermatozoides vão fazer aí grandes percursos. Então, é local por onde os espermatozoides são levados para cima, tá, gente? Eles vão ser levados para cima, onde lá em cima, como a gente vai ver, eles vão receber, os espermatozoides, um líquido chamado líquido seminal, que é produzido pelas vesículas seminais, tá? E lá, também lá em cima, os espermatozoides vão receber o líquido prostático, que é produzido pela próstata, né, gente? Sendo que o líquido seminal tem função de nutrir, alimentar os espermatozoides. O líquido seminal, ele tem nutrientes, certo? Carboidratos, aminoácidos, vitaminas para os espermatozoides. Já o líquido produzido pela próstata, o líquido prostático, tem a função de neutralizar a acidez na vagina. Porque os espermatozoides, gente, quando eles entram na vagina, eles vão encontrar um ambiente ácido e muitos deles morrerão de qualquer forma. Porém, para amenizar essas mortes, o líquido da próstata, que é o líquido prostático, ele neutraliza a acidez da vagina, porque enquanto a vagina é ácida, o líquido prostático ele é básico, ele é alcalino, ele tem um pH acima de 7, enquanto a vagina tem um pH abaixo de 7. Então, um vai neutralizar o outro para que mais espermatozoides sobrevivam, né? Isso buscando que um chegue ao destino final, que seria o ovócito feminino, ok? E a imagem que vocês vão visualizar melhor. Então aqui está o testículo, né, gente? Ó, os espermatozoides são fabricados aqui dentro, né, lá nos túbulos seminíferos. Depois eles migram para o epidídimo, aqui em cima, onde ficam armazenados. Uma vez convocados, chamados, né, eles irão, se deslocar nadando através do que, gente? Do
chamado ducto deferente, que a gente falou no instante, né? Veja que vocês estão vendo aqui um de cada lado, né? Lá do lado de lá não dá para ver na imagem, né? Mas do outro lado também tem outro testículo, outro epidídimo, outro ducto subindo também. E aí os espermatozoides vão subindo pelo ducto deferente, ó, como vocês podem ver, ó, faz uma curva aqui, onde a vesícula seminal, aqui está a vesícula seminal, produz o líquido seminal, lembram? Que serve para nutrir os espermatozoides. E aí os espermatozoides, agora com o líquido seminal, seguem um pouco mais a viagem. E à medida que vai passando aqui um pouco mais para baixo, aqui por trás nós temos a próstata, que também vai liberar um líquido, o líquido prostático, não é isso? Que tem a função de quê? De neutralizar a acidez da vagina, ou seja, proteger os espermatozoides, não é isso? E agora, esse líquido formado por quê, gente? Espermatozoides, né? Líquido seminal e líquido prostático é o que a gente chama de esperma ou sêmen, tá? Não confunda, espermatozoide é aquela célula que vem lá de baixo, nadando, a célula. Já quando essas células, né, se juntam com os líquidos aqui em cima, o líquido seminal e o líquido prostático, aí sim agora eu não chamo mais de espermatozoide, né? Eu chamo tudo de esperma ou sêmen, ok? Vamos seguir? Que é isso aqui, a nota que eu coloquei para vocês é justamente o que eu falei. Espermatozoide, mais líquido seminal, mais líquido prostático, tudo junto chama-se esperma ou sêmen, ok? O ducto ejaculatório, né, gente, fica ali já quase chegando na região ali do pênis, propriamente dito, tá? Próximo ali da uretra. O ducto ejaculatório é cada ducto deferente, né, aquele que vai subindo, né, que parte dos testículos, se unem e formam o ducto ejaculatório, que lança o esperma na uretra. Então, o ducto ejaculatório é apenas a região onde vai levar o esperma, né, que é os líquidos mais os espermatozoides, para o pênis, né, através da uretra, que é o tubo que está lá dentro do pênis. É ok, gente? Então, o ducto ejaculatório tem essa função, digamos assim, de lançar o esperma no pênis, né, pela uretra. Então veja na medida que ó, o espermatozoides nadaram, né, gente, por aqui, receberam o primeiro líquido aqui, receberam o segundo líquido aqui, né? Nessa regiãozinha aqui, vocês podem ver aqui, ó, ducto ejaculatório aqui, ó, é onde ele vai lançar, né? Já recebeu os dois líquidos aqui, ele vai lançar agora aqui dentro, ó, o esperma dentro do pênis aqui, ó, pela uretra, né? Que é esse tubo aqui que é por onde passa a nossa urina também, né, gente? Que já estudamos isso no sistema urinário, né? Nossa uretra, veja que ela recebe tanto esperma, sistema reprodutor, quanto urina, sistema urinário, né? Já que a bexiga está aqui, não tem a ver com a aula de hoje, né? Mas a bexiga está aqui também, com o seu ducto, levando urina aqui também para o caminho, certo? Só que normalmente, né, gente, quando um está funcionando, o outro não está funcionando, né? E o pênis, né, gente, que é o último órgão aqui do sistema reprodutor, sistema genital masculino, é o órgão responsável por quê? Pela penetração na vagina durante o ato sexual. Ou seja, o pênis nada mais é do que um caminho, né, um tubo, imagine assim, uma ponte que vai ligar o corpo masculino com o corpo feminino. Né, gente, os espermatozoides que estão lá no esperma, né, não tem como eles saírem voando, né? Ou rastejando pelo chão e subir pelas pernas da mulher, né? Meio bizarro isso, né? Eles precisam de um caminho, um porto seguro, diga-se de passagem, né? Um túnel bem seguro, que seria o pênis, levando aí os seus gametas masculinos diretamente para o sistema reprodutor feminino. Né? Isso é extremamente incrível na natureza, né, gente? Que isso permite um grande sucesso nessa viagem dos espermatozoides agora para dentro do corpo da mulher. Né? Isso é importantíssimo para a reprodução. Isso ocorre, claro, em várias outras espécies. Mas estamos aqui falando de ser humano. Tá ok, gente? Então o pênis tem essa função. Né? Como eu sempre falo em aula, se em termos de sociologia, ou seja, do estudo do homem, antropologia, não é isso?
O pênis aí tem vários significados nas culturas, né? Essa questão do tamanho grande, tamanho pequeno, isso não tem nada a ver com a biologia, né? Esses tabus, inclusive pênis, né? Pornografia, ou seja, tem dinheiro envolvendo os órgãos sexuais, né, gente? Isso não tem nada a ver com a biologia. Biologicamente falando, o pênis é apenas o órgão que vai copular a mulher, ou seja, vai levar o DNA do homem até o DNA da mulher com segurança, ok? Então, esse é o sistema masculino. Só uma informação importante aqui que vocês podem ver, gente, ó, vocês estão vendo aqui na imagem, ó, houve aqui um cortezinho aqui atrás do saco escrotal do homem, ó, uma secção assim aqui, né? Através normalmente de uma pinça, né, o médico puxa os ductos deferentes, aqueles ductos deferentes que vão levar os espermatozoides para cima, né? O médico puxa eles para fora, ó, e corta os ductos. Depois, ó, costura aqui, dá uns pontinhos, tá tudo certo. Essa é a chamada o que, gente? Vasectomia, não é isso, gente? Então, quando vocês virem falar em vasectomia, é cortar, ou seja, seccionar os ductos deferentes do homem, tá? Não vai arrancar os testículos fora, né, gente? Nem nada disso, né? Muitos homens aí, por ignorância, desconhecimento do assunto, acha que se fizer a vasectomia vai ficar impotente, né? Um chega a um ponto de dizer que vai virar viado, ou seja, vai gostar do mesmo sexo porque fez vasectomia. Isso é de uma burrice absurda, tá, gente? Vasectomia é apenas secção dos ductos deferentes, né? O que torna o homem homem tem mais relação com o quê? Com a sua testosterona, que vocês viram que é produzida lá nos testículos. E os testículos continuam lá produzindo testosterona, que é absorvida pelo sangue normalmente. Apenas os ductos deferentes são cortados, seccionados, para que os espermatozoides não subam. E obviamente, gente, lá em cima o homem vai produzir o líquido seminal e o líquido prostático. O homem vai ejacular normalmente. Só não vai ter o que lá no líquido dele, né? No líquido seminal, no líquido prostático. Não vão estar presentes os espermatozoides, né? Porque eles ficaram lá embaixo, presos. Eles não conseguem subir. Mas os demais líquidos vão ser produzidos e vão ser eliminados pelo pênis normalmente, durante a relação sexual, por exemplo. Ok, gente? Vamos seguir? Vamos agora falar do sistema genital feminino, tá ok? O sistema genital feminino também tem os seus órgãos. Aqui, veja, gente, bem mais simples em termos de órgãos. Em termos de órgãos, tá, gente? Na prática, né, o ginecologista, ele tem muito trabalho pela frente para cuidar disso aqui. Mas aqui pra gente é bem mais simples, os órgãos femininos em menor número aqui. Só nos interessam os ovários, as tubas uterinas, o útero e a vagina. Tá, gente? Veja, a vagina, ela tem os grandes lábios, pequenos lábios, clitóris. Nós não vamos entrar nesse detalhe, porque já que estamos falando de reprodução, nos interessa saber apenas os órgãos que têm função direta aí com a reprodução, tá ok? Não que os outros não tenham, mas não nos interessam nessa aula. Aqui vocês podem ver uma imagem mostrando aqui de cima, né, o canal que dá entrada aqui na vagina, né, o canal vaginal. Claro, aqui embaixo, né, gente, ó, na nossa imagem, estaria os grandes lábios, como eu falei a vocês, clitóris, né, e etc. Mas o que nos interessa aqui, ó, canal vaginal, né, por onde o pênis vai entrar, né, gente. Aqui nós temos a entrada do útero, que é chamado colo do útero, tá? Aqui vem o útero inteiro, ó, parece uma pera invertida, né? Uma pera de cabeça para baixo, assim. É o útero. De um lado do útero nós temos uma tuba uterina, também chamada de oviduto. Outra tuba uterina do lado de cá, oviduto, tá? E aqui os ovários, um de cada lado. Então, dois ovários também. O homem tem dois testículos, a mulher tem dois ovários, tá? Que são também as gônadas, como vocês vão ver aqui, as gônadas sexuais femininas. Os testículos são as gônadas sexuais masculinas. Como vocês viram na imagem, né, os ovários são localizados, né,
um de cada lado do útero, né? Cada gônada, ou seja, cada ovário de um lado do útero. Local onde se originam os ovócitos. Então, gente, é nos ovários que surgem os ovócitos. Vocês vão ver em outras aulas que os ovócitos, né? Eles podem ser ovócito primário, ovócito secundário e talvez forme o óvulo, né? A gente tem essa mania de dizer que a mulher libera um óvulo. Não, ela libera um ovócito. Vocês vão ver que para ser óvulo tem que haver aí a participação do espermatozoide. Tem que haver ali o início da fecundação. A gente vai ver isso em outra aula. Então, nos ovários são produzidos ovócitos. Nos testículos são produzidos o quê? Espermatozoides, que são as células sexuais masculinas. Aqui os ovócitos são as células sexuais femininas, os ovários. Ok? Produção é aqui que produz os hormônios sexuais femininos, o estrogênio, né, o estrógeno e a progesterona, são produzidos nos ovários, né? E lá no homem, né, nos testículos, a testosterona. Então veja que a gente pode fazer um paralelo dos testículos dos ovários. Tubas uterinas, né, gente? São túbulos musculares, como vocês viram, ficam um do lado do útero, outro do outro lado do útero, né? Com cerca de aproximadamente 12 centímetros, essas tubas uterinas. Comunicam os ovários com o útero. Então a tuba uterina, gente, ela fica ali entre os ovários e o útero no meio, né? Ela fica fazendo o canal de ligação do ovário com o útero, ok? Local onde ocorre a fecundação, gente. Nunca esqueçam isso, a gente vai estudar também na próxima aula. Fecundação é o que? O encontro dos gametas, masculinos e femininos. A fecundação, né? Para nascer o embriãozinho lá na frente. E esse encontro ocorre na onde? Na vagina? Não. Lá no ovário? Não. No útero? Não. Encontra-se na tuba uterina, que pode ser na esquerda ou na direita. Né? Os gametas podem se encontrar de um lado ou do outro. Vai depender de que lado a mulher ovulou. Ok? Pode ocorrer da mulher ovular dos dois lados, liberar dois ovócitos, ter duas fecundações, um de cada lado. Nós temos aí dois gêmeos, né? Gêmeos diferentes, né? De embriões diferentes. Vai falar isso em outra aula. Ok? Então nunca esqueça, onde ocorre a fecundação? Nas tubas uterinas. Também chamado de ovidutos. O nome trompas, né, gente? Esse nome é ultrapassado já, tá? Mas muitos livros ainda usam. O que mais aqui nós temos? O útero, né, gente? Um órgão muscular de parede espessa, né, gente? O útero é um órgão muscular bem grosso, né? Muito grosso. Internamente, o útero é revestido pelo endométrio. Então, aquele revestimento por dentro do útero é chamado de endométrio, né? Que é onde o embrião vai se instalar. Então, onde é que o embrião se fixa? No útero. É a primeira casa do embrião, ele vai se fixar no útero. E aí ele vai crescendo junto com o útero. Então, aquele barrigão da mulher, gente, tudo aquilo ali é útero crescido. O bebê está lá dentro, naquele barrigão. Para vocês terem ideia, aquela bolsa, né, do líquido lá onde o bebê está, é por dentro do útero ainda. Vocês vão estudar isso lá em embriologia. Então, o útero é o local onde ocorre a fixação do embrião. É o que a gente chama, gente, vocês anotem aí, nidação. N-I-D-A-C cedilha tio A-O. Nidação. O que é nidação? O embrião se fixar no útero, ok? E para isso ocorrer a participação de hormônios, a gente vai estudar tudo isso, tá ok? E a vagina, né, gente? Assim como o pênis, é apenas um órgão de cópula, tá? Apenas aí nesse caso o órgão que vai receber o pênis para que haja a comunicação entre os sexos. Então, a vagina ela tem um canal de 10 a 15 centímetros. Claro que por ser uma região muscular pode, né, se esticar muito mais do que isso. E representa aqui, como eu já falei, o órgão da cópula feminino. O pênis é o órgão da cópula lá masculino. Uma imagem bem interessante que dá uma visão aqui meio lateral para vocês perceberem. Então aqui nós temos a vagina, né, com os detalhes que eu não entrei aqui, né?
E aqui está o que nos interessa no momento, o canal vaginal, né, o pênis, por onde vai ser lançados os espermatozoides, né, gente? Eles vão entrar aqui, ó, pelo colo do útero, vão seguir aqui pelo útero, né? E aí tem dois caminhos, que são as tubas uterinas, pode vir por essa ou por aquela, né? Vai depender se a mulher ovulou desse lado ou desse. Veja que aqui em cima vocês estão vendo a bexiga, mostrando, né, os ureteres, que é para onde vai sair a urina da mulher, mas não vem ao nosso caso aqui nessa aula. Nosso canal aqui é esse. Veja que no homem, pela uretra, passa a urina e passa o esperma, né? A mulher não, veja. A urina vem passar por esse caminho aqui, ó. Não tem nenhuma relação com o reprodutor. A mulher aí tem dois canais, um urinário e o reprodutor separados, ok? E para finalizar, né, gente, aqui só a imagem, né, bem basicona mesmo, para vocês perceberem aqui, ó, o útero, né, aqui está a tuba uterina e a outra tuba uterina. E olha o que foi feito aqui, foi cortado as tubas uterinas, né, e depois devidamente isoladas, né? Isso é o que a gente chama de que, gente, laqueadura, né? E o que é aqui uma secção do que? Das tubas uterinas. Para que os espermatozoides, ó, eles venham, mas só cheguem até aqui. E se a mulher ovular, veja, o ovócito dela só vai chegar até aqui. Não tem como se encontrar. Não há fecundação. Logo, não haverá gravidez. É o método contraceptivo mais eficaz, né, gente? Claro que existem os métodos contraceptivos, o DIU, né, o anticoncepcional, a camisinha e tantos outros. Esse aqui é um método extremamente, né, eficaz, extremamente invasivo, né, que já tem que fazer uma cirurgia, né, normalmente isso é feito, né, quando já se vai fazer uma cesariana, por exemplo, tá? Mas do contrário, a mulher está na sua residência, né, sossegadinha lá, de boas, e para né, para uma mesa cirúrgica fazer isso é complicado, né? É mais fácil o homem fazer a vasectomia, é um procedimento bem mais simples para o homem fazer, né? Que vai bastar cortar ali o saco escrotal, né? E na mulher não, né? A gente vai ter que fazer uma aberturazinha ali no abdômen, né? É um pouco mais invasivo, tá ok? Não bem abaixo do abdômen ali, né? Tá ok, gente? Então essa é a laqueadura. Em regra, tanto a laqueadura quanto a vasectomia são irreversíveis, não volta mais. Mas claro que tem sim procedimento para voltar, certo? Só que é muito mais complexo. Por isso que quem vai fazer vasectomia, laqueadura, deve pensar muito bem nisso, né, antes de fazer. Tá ok, gente? Então vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente vai falar da gametogênese, ou seja, como se formam os gametas masculinos e femininos. E aí vocês vão entender um pouquinho algumas síndromes humanas relacionadas a isso, né? Falaremos também da fecundação, ou seja, como é o encontro dos gametas, que a gente já viu que é na tuba uterina. Nós vamos ver como é que ocorre. E falaremos também do ciclo menstrual, né? Como é que você detecta aí o ciclo menstrual, quando ele está começando, quando é o período fértil, quando é que há risco de gravidez ou não, né? Os hormônios que estão por trás disso, ok? Vamos ver isso porque nas próximas aulas mais para frente vamos estudar a formação do embrião propriamente dito, ok? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.